Ui. Eu, se fosse Regina Mercadante, nunca mais faria abertura para a live de ninguém. Porque ela não vai conseguir fazer nada mais de bonito do que isso que ela fez para essa série. Nossa, Eu realmente. acho a música, as imagens e a conexão das imagens com o texto, em termos do conteúdo que a gente lida, meu Deus, muito interessante. Fora a qualidade, né? Do design e É, tudo. qualidade. Gente, muito lindo. Bom, muito bom. Aqui está começando a querer esfriar, tá? Aqui também. Tá meio nojento o tempo já. Aqui está 13 nesse momento. E eu nem sei quanto tá aqui, não, Muito mas eu bem. acho. Tá 11 aqui, ganhei. Valeu-me Vi. nosso Jesus Cristo. Então, olha só, quem caiu de paraquedas, boa noite, New York. Meu Deus, estaremos juntos. Vamos nos encontrar em breve, fisicamente. Ela estará no Brasil, a gente vai se ver. Acho que é lá em Juiz de Fora. Então, o seguinte, nós estamos nesse nosso estudo, estudando esta obra chamada Vida e Afetividade. Dela, estamos estudando agora o capítulo 5, que são as 6 da afetividade. São 6 leis presentes no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que a gente foi lá, pensou essas 6 leis. Elas não estão assim colocadas, elas estão espalhadas dentro do texto. A gente foi lá e identificou esses 6 elementos. Na nossa última terça-feira, nós conversamos sobre apenas uma dessas 6 leis. Nós conversamos sobre a lei do equilíbrio, que é a necessidade de encontrarmos um ponto entre os extremos, não é? Não é a proibição, mas é a educação. Não é a abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é impulso livre, é responsabilidade. Não é indisciplina, mas controle. Então, isso seriam os pontos de equilíbrio das nossas discussões. E agora a gente tem como perspectiva para hoje avançar. Eu acho que a gente consegue ver mais de uma hoje, se Deus assim nos permitir, não é? Mas a gente também não tem pressa nenhuma de correr com o conteúdo, até porque nós não temos um compromisso de quando que a gente tem que terminar isso. O nosso objetivo, na verdade, é que a gente consiga estudar com tranquilidade todo esse material. Então, visto a lei número 1, cadê a Cidinha Mota? Não está aqui, mas está Nice Bucher. A lei número 1 foi a lei do equilíbrio. A lei número 2, que a gente tem hoje para ver, para começar, é a lei da responsabilidade. Isso aí. O que seria a lei da responsabilidade, Aragona? A lei da responsabilidade é aquela, não é, Adriane, que vai... perdão, a lei da reciprocidade, falei besteira. Não tem problema. Lei da responsabilidade. Primeiro, a segunda é a lei da responsabilidade. Então, a lei da responsabilidade é aquela que diz o seguinte... Reciprocidade. Estou ficando maluco? É reciprocidade. Não deixa de ter responsabilidade, né? Mas é reciprocidade. Mas é porque a da responsabilidade é a próxima. A lei da reciprocidade é a lei que diz respeito a esse processo através do qual tudo que dermos a outrem também nos dará. Nossa, em isso matéria afetiva. Sim, pode falar. A frase é esta: em matéria afetiva, tudo que dermos a outrem também nos dará. Doído, né? Isso conecta direto com os propósitos, né, os fundamentos da doutrina espírita, né? Ligada a essa lei de justiça, de amor, de caridade, a lei de causa e efeito, que a gente vai falar um pouquinho também, e fala da regra de ouro do Cristo, né? Aquela que diz:
que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Acho que isso aí resume tanta coisa, né, Guto? É, é por aí mesmo. A lei de reciprocidade, todas essas leis, todas elas estão dentro de um código chamado lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito é a lei maior, e dentro dela tem esses espaços de discussão aonde a lei de reciprocidade ela tem a ver com essa questão. Olha, o Pedro Resgala está aqui conosco. Pedro Ele está tirando sarro, que ele falou que a primeira é da responsabilidade, mas a segunda também é da responsabilidade. É isso aí, de Foi, eu certa falei forma. isso. Eu estou perdido já, não sei mais nem meu nome, tem certas horas. Beijo, Então, Pedro. a lei da reciprocidade é o seguinte: digamos que alguém, em algum momento da sua vida afetiva, cometeu algum equívoco, e isso é bastante comum, até porque, segundo a própria literatura espírita, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Ou seja, nós todos trazemos histórias mais ou menos complexas em termos de afetividade. Nós temos histórias mal resolvidas do nosso passado em nós hoje, justificando muitas vezes os dramas que vivemos na atualidade. A gente diz: poxa, mas eu não fiz nada para isso. Eu até sempre fui bem quietinho, mas mesmo assim a vida pode nos surpreender com alguma coisa dessa natureza. Então, nós temos, dentro dessa dinâmica da vida, a compreensão de que, sim, nós estamos inseridos numa lei de causa e efeito, e a sexualidade não passa ao largo disso, ela passa por dentro dessa questão. E aqui tem um ponto muito importante nesse processo de aprendizado, que eu estava comentando, né? Digamos que eu tenho um alguém, e este alguém, de repente, agiu de maneira equivocada na relação com um outro alguém. Então, existe uma história de machucamento aqui dentro. Digamos que ele é o autor do machucado. Ele. Só que ele, durante a sua vida, ele fez algumas coisas no campo afetivo que não deveria ter feito com ela. Digamos que ele a machucou emocionalmente, ele foi infiel, ele não foi atencioso, sei lá, tem tantas coisas que a gente pode cometer em termos de afetividade, mas ele cometeu um equívoco. Digamos que ele fez isso, mas agora que ele já está velhinho, tá, com os cabelinhos dele já estão tudo branco, ele repensou o que ele fez. Ele reconsiderou as coisas que ele praticou, e ele diz assim: eu nunca deveria ter feito o que eu fiz. Eu lamento muito os meus equívocos, o quanto eu me envergonho das coisas que eu pratiquei no período lá de trás. E isso pode ser verdadeiro, sabe? Sim. É verdadeiro. O espírito realmente ele acordou para essa necessidade, e aí o que aconteceu com ele? Ele sai deste ponto que ele está e ele vai para um ponto bem mais alto, ou seja, ele realmente mudou, porque ele pode fazer uma movimentação aparente. Flavinha Porto. Ele pode fazer uma modificação aparente. Ele pode parecer que mudou sem ter mudado. Isso é muito mais comum do que a mudança verdadeira. Existem muitas pessoas que dizem assim: nossa, eu fiz tanta besteira quando era jovem, não gosto nem de lembrar. E realmente a pessoa fala isso e diz: rapaz, era tanta bobagem. Mas ela pode não estar realmente arrependida. Ela pode realmente não ter mudado. Isso é bem possível. Mas pode ser que ela tenha mudado. Pode ser que ela fez uma bobagem, ela cometeu um equívoco e ela diz: eu não quero mais isso para mim. Só que para que ela possa verdadeiramente dizer Lea Mespaque,
que a pessoa está realmente transformada, nós temos que colocar esse indivíduo na mesma condição que ele estava quando ele tropeçou. Não vale você pegar duas pessoas numa determinada idade e dizer: olha, eu realmente fiz muita bobagem, mas eles já estão mais velhos do que eu, se é que isso é possível. Estão lá com seus 120 anos, 130, sei lá. E aí, em função da idade que tem, eles podem realmente dizer: eu brigava, eu saía para beber, mas isso ele fazia porque ele tinha um vigor físico. Hoje, olha só, ele está andando com aquele apoiador, já não consegue caminhar, uma bengalinha, ele já está com artrose, com artrite, com bico de papagaio, nem que ele queira, ele não faz. Então, como é que eu vou saber se esta pessoa verdadeiramente mudou? Eu preciso que este indivíduo retorne para uma condição em que seja plenamente factível os abusos que ele cometeu no passado. Então, volta-se os personagens para as idades que tinham, para verificar se eles realmente transformaram suas histórias de vida. Se eles, jovens, apresentarem uma mudança efetiva de conduta, em que, mesmo sendo ofertadas as oportunidades de queda, o espírito não cai nas mesmas ciladas do ontem, então ele se transformou. Então, nós estamos diante de um processo de efetiva transformação. Só que esta circunstância não é a mais comum, né, Adriane? Eu fico pensando, né, que tudo isso que você está trazendo para a gente, muito legal, nós vamos entrando nesse olhar sobre a natureza humana, que nós somos, assim, seres frágeis, ignorantes, ainda com pouca estrutura moral para sustentar aquilo que a gente está aqui na luta, aprendendo, né, colocando aqui todo na parte da cognição, do aprendizado, assim, mas ele ainda não está sendo vivenciado efetivamente, porque nós ainda somos muito frágeis, a gente tem dificuldade de sustentar aquilo que a gente já acredita como correto. Então, isso está falando da fragilidade humana. O que, claro, não é justificativa, mas uma explicação para falar desse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Veja que, enquanto você falava, fiquei pensando que, às vezes, até numa relação parental, vamos pensar no pai e mãe, que a gente tem aí como essa estrutura primal, né, essa base, as relações iniciantes da nossa vida. Quando eles têm algum comportamento, alguma conduta que a gente entende que essa conduta, ela não está como a gente imaginava que deveria ser, a gente também fica aguardando, de certo modo, um tipo de reconciliação. Quando eles vêm e nos dizem, por exemplo, puxa, naquela ocasião, naquela ocorrência, eu não gostaria de ter agido daquela forma, e eu gostaria muito de, hoje, te pedir desculpa e dizer que isso não é algo que eu gostaria de ter feito. Por exemplo, quando a criança quando a gente tem as crianças e somos muito jovens, muito imaturos nesse contato, às vezes a gente agiu com violência, numa tentativa de cuidar, de orientar, e aí depois, com o tempo, a gente entendeu que aquilo não era a melhor alternativa, que aquilo não funcionou, né? A gente pensa diferente. Então, um dia o filho, de repente, possa cobrar isso, né? Dizer, quando eu era criança, você era violento, você batia. E então, agora, existia um momento ali desse reconhecimento e de uma reconciliação. Então, se nesse tipo de relação a gente aguarda algum tipo de reciprocidade, um olhar de compaixão pela dor que o outro sentiu, quem dirá nas relações afetivas, né? Então, sim, claro. Dentro dessa relação afetiva, né, vamos pensar de modo geral, toda relação humana ela deve ser vivida considerando que o outro como alguém que possui a mesma dignidade espiritual que nós. Então, sendo criança, sendo filho ou não, sendo alguém com quem a gente partilha a vida. Então, sempre olhando por essa forma, é mais fácil que a gente não entre nessa ideia de que eu posso lesionar, eu tenho esse direito, ou que, isso está no passado, a pessoa nem lembra.
Infelizmente, não é assim que funciona. Então, a gente ter esses momentos para a gente aproveitar, para daí as coisas se ajustarem, né, Jorgito? Porque a nossa fragilidade pode sim nos levar a cometer deslizes, cometer comportamentos que depois a gente venha se arrepender. Mas aí é que tá. Se a gente se comete algo nesse sentido e aí a gente reconhece que não foi a melhor alternativa, não foi a melhor conduta, vale a gente voltar atrás e fazer as coisas diferentes. Mas assim, como você bem colocou, efetivamente fazer as coisas diferentes. Não adianta eu falar só e por dentro o meu comportamento e o que eu sinto, o que eu vibro, não é de alguém que respeita o outro, não, né? E aí tem aquela questão, né? Eu tenho um discurso de mudança, porque eu estou coberto por uma religião, eu estou com uma sociedade, eu estou coberto por um conjunto de padrões sociais. Então eu digo, não, se eu for fazer um negócio desse, vai ficar horrível para mim. Como que eu vou fazer isso? Nem tem nem cabimento eu fazer isso. Mas isso não significa que eu tenha verdadeiramente vencido essa dificuldade. Eu precisarei de uma oportunidade na qual eu tenho que retornar à condição de antes. Não adianta eu querer dizer, já velhinho, que eu venci os meus impulsos mal orientados em termos de sexualidade. É até fácil eu, numa certa idade, apresentar um razoável equilíbrio nessa direção. Então, o espírito precisa ter as mesmas condições de antes para que ele consiga dizer a si mesmo que, dadas as mesmas condições de contorno, ele agora tomou uma atitude diferente daquela que ele teria tomado nas existências anteriores. Então, caso eu retorne, e não tenha feito esta mudança, é um sinal de que eu ainda estou trazendo dentro de mim o impulso de repetir a mesma falta. Eu só não fiz porque o verniz social não permitia, mas em mim ainda existe esse impulso. Então, o que é que a lei de causa e efeito pode fazer para nos educar nesta condição? Qual é a condição? Eu errei, e ainda não consegui verdadeiramente me desembaraçar dos meus equívocos. Se eu errei e ainda trago dentro de mim a impulsividade de fazer, não tem nada demais, não tem nada demais fazer, o outro não vai saber. Então, nós caímos nas malhas da chamada lei da reciprocidade. O companheiro que eu tinha no passado e a quem eu não honrei, a quem eu desrespeitei, eu perco a concessão de estar com ele. Ele não será mais meu companheiro. Eu terei outras histórias afetivas, não será mais ele. Eu talvez tenha que viver sozinho, ou talvez eu tenha que encontrar outra pessoa com quem eu vou me consorciar. E esta pessoa não é a mesma do passado. Esta pessoa é da pá virada, meu colega. E vai vir atraída pelos impulsos que eu trago mal orientados, em que, com muita possibilidade, vai entregar para mim aquilo que eu dei para o outro. Emmanuel tem uma frase dentro da lei da reciprocidade em que ele diz: tudo que derdes a outrem, outrem também vos dará. Nos dois sentidos, tá? Se você der amor, você vai receber amor. Mas se você der desamor, abandono, infidelidade, você se inscreve na lei de causa e efeito para viver na convivência com seres que têm o mesmo naipe seu, sendo plenamente possível que o outro venha a atrair. Não que você vai casar com uma pessoa que obrigatoriamente vai fazer isso,
porque senão a pessoa viria para fazer o mal. Mas você vai ter como parceiro pessoas que possuem essa característica como sendo um fator dominante da sua personalidade. Vibra nessa sintonia, né? De acreditar que isso é um direito, entre aspas, né? Que ele pode viver isso. Do mesmo jeito que você acha que não tem nada demais, essa pessoa com quem você vai lidar também vai achar que não tem nada demais. E a possibilidade de que aconteça com você o que você fez com o outro é alta. Eu não estou dizendo que vai acontecer, Claro. mas você perde a concessão da companhia da pessoa que você não soube respeitar. E, Sabe como... consequentemente... Desculpe. E, consequentemente... Vou falar. É porque eu pensei naquela lei da correspondência de Hermes Trismegisto. Você deve conhecer, obviamente, né? Sobre essa correspondência aqui e ali. Lá ele fala, tem muitas explicações, né? Tem isso até no livro do Cabayon, e essa Na referência. Tábua de Esmeralda. Isso, mas o Cabayon ele explica também, ele traz, né? Resgata essas leis do Hermes. E aí eu acho que ela é tão interessante, porque ele diz assim: o que está em cima é também o que está embaixo, como o Tá movimento embaixo. que você fez, né? E o que está dentro também é o que está fora. Está fora. Eu gosto tanto disso, que eu acho que isso tem tanto a ver com a nossa vida. Então, aquilo que eu, de alguma maneira, fiz por uma fragilidade, que é o que eu estava dizendo, por ignorância, por algo que eu ainda não desenvolvi, eu ainda não trabalhei esse âmbito, ou eu ainda tenho dentro de mim a ressonância de um espírito ainda muito primitivo, de um espírito ainda muito sensorial, muito voltado para esse âmbito das sensações, do prazer e etc. E aí, como eu estou muito conectado a isso, o que está dentro vai ressoar no que está fora. Então, é nessa hora que a gente vai, de alguma maneira, reencontrar no contexto da vida, ou encontrar pessoas que também têm esse grau de correspondência, que também vibram dessa forma, que ainda não conseguiram lapidar esses pontos dentro de si. Então, perder a concessão, me parece que nesse caso é assim, não vai dar mais para esse momento você ficar por ali, porque tem essa pessoa que você antes estava convivendo, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela está lá na frente, ela está vivendo outras experiências compatíveis àquilo que ela está vibrando, com o que ela está crescendo. Ao passo que E ela merece um parceiro melhor, né? Exatamente. Você vê que quando Pedro foi alertado pelo Cristo que ele era mais frágil do que mal, né? Falando toda aquela questão, Jesus já tinha percebido algo dentro dele, porque o Cristo auscultava a alma humana. Então ele penetrava ali naquilo que era possível captar para além da imagem, e ele identificava a fragilidade. Então ele pontuava a fragilidade. Então, quando ele fala isso, não é porque ele quer apontar o dedo, envergonhar Pedro ou coisa do tipo, não. Ele queria assim, olha, vamos despertar para isso, porque isso vai ser bom para você, se caso você reconhecer. Então, é mais ou menos nesse teor. Então, aquilo que a gente está vibrando, a gente vai circular aí com outras relações compatíveis àquilo que a gente vibra, né? É como se fosse assim, ó. Eu estou numa relação com um outro alguém. Só Uhum. que este alguém com que eu estou, ele é bem mais evoluído do que eu. Bem mais. E eu não consigo entender a evolução do outro, então eu traio, eu trato mal, eu me comporto de maneira leviana. Eu tenho uma série de condutas muito equivocadas, mas esta pessoa com quem eu estou, ela é muito digna. O que vai acontecer dentro do mecanismo da lei de causa e efeito? Eu perco a concessão de estar com esta pessoa, porque ela está tão mais evoluída e ela não caiu nas malhas do ódio, da mágoa e da vingança, que ela se desatrela de mim e vai viver outras experiências. Ela é livre.
Uhum. tendo tido separação ou não, isso não importa, mas como ela não guardou mágoa, não guardou ódio, ela está desembaraçada deste indivíduo. E esse indivíduo vai ter que encontrar quem? Alguém na sua altura para continuar o seu processo educativo. Então, ele não vai ter mais aquela mulher sublimada com a qual ele estava. Perdeu a Conceição, perdeu o Playboy. E agora ele vai ter uma mulher do naipe dele. E esta companheira do naipe dele tem muito mais propensão, não estou dizendo que ela vai fazer, mas ela tem muito mais propensão de entregar a ele aquilo que é encarnador. Então, se você não aprendeu, se você transformou de verdade, se ainda existe dentro de você os traços da possibilidade de que aquilo cometido pudesse se repetir e as coisas não estão acontecendo apenas por uma restrição orgânica e não por uma mudança verdadeira do indivíduo, quando você reencarnar, que aquelas condições orgânicas desaparecerem, você volta para a cena com as mesmas disposições de comportamento do ontem. E aí pode ser que agora, com alguém da sua mesma estatura, a história seja diferente, porque para a sua educação, ela talvez venha a fazer com você algo que você praticou no ontem. Tem uma música do Elvis Presley. Eu não sei cantar em inglês, mas é uma que diz assim: Lararara, on my heart, on my heart, que é se você estará sempre no meu coração, que ele diz para ela, eu deveria ter abraçado você mais, eu deveria ter dito para você mais que eu amava, eu deveria ter ficado mais, porque ela se separa dele. E quando ele percebe que o grande amor da vida dele foi embora, ele então faz uma música dizendo para ela: volta para mim, diz que o seu amor não morreu, que o seu doce amor ainda vive, me dá mais uma chance. A letra da música é mais ou menos isso. Volta para mim. Você está sempre no meu coração. Como eu pude fazer isso com você? Volta para mim. Vem para mim de volta. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu não deveria ter feito, não deveria ter tratado como tratei você. Deveria ter amado mais, cuidado mais, abraçado mais, sendo mais parceiro, sendo tudo. Diz que você não esqueceu. Diz para mim que você vai voltar. E ela, evidentemente, não voltou. Ela não voltou. E aí, a partir daí, ele segue sozinho, aí é quando ele se destrói de vez, né? Então, você vê que isso existe muito na perspectiva de que eu perdi a concessão da pessoa digna que estava do meu lado. Eu perdi. E aí eu vou me ligar com quem? Com aqueles que são do meu naipe. E aí Exatamente. eu vou receber o que eu dou. É Eu saio da interessante isso. proteção. Desculpa. No livro Luz nas Trevas, a Joana de Ângeles relembra que a lei de amor ela é soberana no universo. Então, quando é assim, não é que se trata de uma punição, mas pelo processo Não, natural de educar, evolução né? e do processo em que nós exercemos o nosso livre-arbítrio para agir dessa ou daquela maneira, para fazer esforços para dominar as nossas más tendências, porque a gente pode trazer isso como uma má tendência, um vício, algo que a gente tem ainda essa dificuldade de não ceder, né? E então eu trago isso como uma tendência, mas que eu posso ir dominando. E eu acho muito interessante que, considerando essa frase dela, que ela diz que a lei do amor é soberana, a gente encontra casos em que, ainda assim, quando o espírito é muito evoluído, esse espírito ainda dá conta de alguma maneira, procurar resgatar aquele que se perdeu, aquele que ficou para trás. A gente tem a história sensacional do Alcione. espírito exatamente, que vem, né, retorna à Terra por amor a Pólux, né, que estava reencarnando ali como o Padre Carlos, né, e,
E que ele, por conta da dificuldade que ele trazia, ela sabendo disso, que ela podia ir para outros pontos, né? E ela solicita esse reencarne sacrificial para ajudar a ter o amor e ajudá-las a resgatar esses erros do passado e tudo mais. Está voltando o som para então, ela faz esse trabalho, ela faz esse movimento, porque nela imperava um amor tão grande, um amor tão acima de todas as questões, que ela preferia sacrificar a si própria. Você quer sair e voltar? É por isso que você está assim? Ah, tá, fechou. Sacrificar a si própria para que ele tivesse ali, mais uma vez, junto dela, uma oportunidade de, quem sabe, dessa vez, acertar mais do que errar, né? Mas, enfim, não vou contar o final para não dar spoiler, vale cada um ler, se não leu, porque é um livro realmente belíssimo, a gente sempre cita ele em vários pontos, né, Jorgito? Pode comentar agora. Pode abrir o seu áudio agora. Ah, será que deu uma oscilação na internet? Ah, então tá. Então pode abrir para você falar que a gente não tá te ouvindo, daí tá fechado. Assim, traduzindo, claro, né, que eu não sou besta. Talvez eu não tenha te tratado tão bem, talvez eu não tenha te amado tanta frequência. Pequenas coisas, eu simplesmente nunca tive tempo para fazê-las. Você sempre esteve e está na minha mente. Você sempre está na minha mente. Talvez eu não tenha te abraçado e tal. Aí ele disse assim, eu sinto muito, eu estava cego. Diga que o seu doce amor não morreu. Diga. E aí vai indo mais ou menos isso, a letra da música. A Flávia colocou aqui o... Isso, eu não sei falar inglês, mas é isso aí. Você sempre está na minha mente, o heart, mas agora é na mente. You are on my mind. Essa música é espetacular. E ela representa exatamente esse momento em que eu descubro que eu deveria ter feito o que eu não fiz e a pessoa que eu amava foi embora. Buenas noches, Paulo Witter, ligado no jogo da Suíça com a Colômbia. Vai atualizando aí, Paulinho. O nosso amigo Geraldo Magela está dizendo que está se sentindo assim, igual essa música que você cantou do Elvis Presley. Porque antes ele até fez uma pergunta que eu acho que vale aqui, né, para encaixar nesse ponto todo, que ele diz assim: a afetividade pertence ao espírito, ao orgânico ou ao relacionamento? Ela pertence ao espírito, mas as condições orgânicas, elas favorecem ou dificultam, não é? Porque uma pessoa com dor de cabeça, com dor de dente, com dor de ouvido, com dor da espinhela caída, com qualquer coisa de dor orgânica, ela tem, evidentemente, menos interesse de estar com alguém, ela fica com a sua afetividade perturbada. Além do que, os aspectos hormonais também são importantes na questão da libido. Mas ela está no espírito, na verdade, né? E as condições orgânicas podem favorecer ou atrapalhar, né? Mas quem tem a impulsividade, a pulsão, é o espírito, tanto que desencarnados nós continuamos com a mesma vibe de antes. Boa noite, Flavinha Porto. Seja muito bem-vinda pela segunda vez. Muito obrigado pelo nome da música. Meu Deus do céu! Olha, o Paulo está dizendo que está 0-0 o jogo. Tá bom. Deve estar no segundo tempo, eu acho. A Minervina estava sumidinha, voltou, olha ela aí. Seja bem-vinda. Então,
Esta é a primeira lei. A segunda lei, que é a lei da reciprocidade. Quando eu entrego algo para o outro, a tendência é que a lei me devolva aquilo que eu dei, tanto de positivo como negativo. Então, se, por exemplo, eu tenho um parceiro e esse parceiro não me é um parceiro bom, esse parceiro é um parceiro difícil, e eu não me troco com ele, eu não me vingo, eu não o odeio, eu não tento destruir a vida dele, eu me credencio para uma história afetiva muito mais feliz. Eu liberto de ter que conviver de maneira assim tão. E posso merecer alguém que tem reciprocidade, capacidade de me entregar aquilo que eu também entrego ao outro. Então, se eu entrego bem, se Exatamente. eu entrego harmonia, eu me liberto. Essa é a segunda lei da afetividade. Então, tem uma frase que está contida dentro dessa questão toda, que tem a ver com esse nosso processo de o que eu quero, eu dou. O que você quer? Então, entregue o que você quer. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: é só o que faltava. Eu tratar ele bem se ele me trata mal. Então, se eu trato mal, em que naipe eu estou? A tendência é que eu fique preso neste determinado patamar evolutivo. Porque eu entrego isso, então quem me bate eu também dou. Deu um soco, eu dou igual. Então eu estou encarcerado dentro de uma mandala em que as minhas histórias são com o espírito desse padrão. Então ele me dá uma, eu dou duas nele, e a gente vai convivendo até acordar. Até acordar. Quando eu acordar, eu me liberto dessa mandala, eu quebro essa mandala, saio e vou para um outro patamar. Só que eu não quebro a mandala quando eu digo, eu entendi. Isso aí não é suficiente para quebrar a mandala. A gente só quebra a mandala quando eu tenho a chance de fazer e eu não faço. Então, as nossas vitórias, elas acontecem quando eu digo para mim mesmo, eu tive a oportunidade, fui trabalhar num caixa de banco e teve um dia que o assaltante foi no meu caixa e levou o dinheiro que tinha no meu caixa. E ele não pegou um pacote de 10 mil reais, estava num canto assim, na hora que ele meteu a mão, ele não pegou. Mas, para todos os efeitos, ele meteu a mão na minha gaveta e ele levou tudo, né? Uhum. Eis a chance de eu comprar minha moto? Eis a chance. Mas é aí que é a prova. Eu tenho que estar na condição para dizer, não, isso aqui não é. Se eu não estiver na mesma condição, eu não posso dizer, passei na prova. Eu só vou dizer que eu passei na prova quando eu estiver na mesma condição, com a faca e o queijo na mão e disser, não quero. Aí eu rompi a mandala e me inscrevi para um novo patamar de experiências. Enquanto eu não tiver isso, eu estou naquele rame-rame ali dentro. Então, eu dou estupidez, recebo estupidez, eu dou traição, recebo traição, tenho um relacionamento difícil, eu também dou um grito, aí eu jogo um copo nele, ele joga um pires em mim. É isso aí. Esse é o padrão que eu tenho. Sim, e às vezes fica uma vida inteira nesse convívio. Quem está em torno dessas duas pessoas, elas olham e dizem: Meu Deus, por que vocês não se separam? Porque ninguém aguenta mais esse tipo de convivência. É desconfortável você estar diante de pessoas que se tratam dessa forma. Sem contar que, assim, você leva isso como um perfil, como um padrão de funcionamento e de comportamento e de relação que é muito desconfortável, né? Então, acho que também fiquei pensando num ponto, Jorgito, não sei se dá para eu falar, tem uns minutinhos, bem rapidinho, porque a gente está aqui falando dessa questão
de ação e daquilo que a gente tem como retorno, nessa reciprocidade. Mas também pensei no aspecto de que a ideia da reciprocidade, voltando lá para o que está dentro também é o que está fora, a relação com o outro, ela é um espelho, né? O próprio Emmanuel fala disso, e a Joana muito também. A gente está diante de um espelho quando a gente está convivendo com outra pessoa, né? Então, a relação afetiva, ela funciona muito num processo de autoconhecimento. Quer ver? Então, quando a gente está tendo essa oportunidade de alguma forma, perceber o que a gente faz com frequência, ou que a gente tem a tendência a fazer, quando a gente fere alguém, antes de tudo, a gente está revelando quem nós somos no nosso mundo íntimo. Então, eu vou conhecendo aquilo que sou, aquilo que eu, de alguma maneira, tenho condições de, talvez lá na frente, agir diante daquilo. E aí a gente encontra, eu não vou lembrar, não tenho aqui de cor, se você souber, você me fala, porque eu pensei nisso agora, naquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o divórcio, o adultério pelo pensamento. Tem uma questão lá muito legal que ele diz assim: quando você tem um pensamento em relação ao outro, você ali já pecou. Por quê? É o pecado pelo pensamento. Por que ele tem esse ponto dito muito claro ali, muito direto? É porque lá no texto, quando você vai lendo, ele está dizendo que se você, por pensamento, imaginou-se pecando, imaginou vivendo a experiência com essa outra pessoa, ali é um sinal de alerta. É um momento que dá um estalo para você se conhecer. Ou seja, se você pensou, você tem que ficar ainda mais atento para que aquele pensamento não venha se concretizar, para que aquele pensamento não se realize na prática. Então, quando ele fala isso, não é uma questão moralista, não é, mas é assim, diante de outro, você está de frente a um espelho. E você deve buscar isso como uma oportunidade de autoconhecimento nesse sentido. Então, eu estou com alguém, mas eu sinto desejo por outro, eu preciso acionar todas as minhas fontes aqui, né, os meus estados de alerta, para que aquilo não passe desse nível, não passe desse patamar, e eu fique mais atento a uma possibilidade que pode vir a se concretizar sim. Porque na medida em que eu pensei, eu revelo algo que está no meu íntimo, mas eu também aciono forças de fora que vêm, às vezes, me fortalecer nesse pensamento, nesse desejo. E daqui a pouco eu estou entregue ali. Pode falar. E existe o seguinte, Kardec até coloca nesse texto a seguinte questão, que às vezes a pessoa só não fez porque faltou oportunidade. Exato. Ela só não fez porque a oportunidade não favoreceu. Mas se tivesse tido, teria acontecido. E olha, a mulher que vendeu o balde está presa na mandala. Ângela, querida, nunca mais ele vai falar de outro jeito agora. Vendeu o balde. Mas o que ocorre, sabe, Ângela? Nós é muito lento o processo evolutivo. Eu não gostaria que ninguém pensasse assim, que a gente encarnou como espírita, aí uma pessoa veio com uma varinha de condão, chamada Livro dos Espíritos, e bateu com esta varinha de condão, com o pó de pirim-pim-pim, e aí eu consigo volitar e eu já estou liberto. Não. Tudo são muitas peles, são muitas cascas que você vai tendo que se desembaraçar, que quebrar. A gente conseguir refletir sobre isso e analisar a sua própria conduta é um progresso danado. Nós conseguirmos, pelo menos nesta existência em que a gente está, digamos assim, coberto pela contenção da sociedade, pela contenção de uma doutrina que você esposa, ou contido por
por uma fragilidade orgânica, já é um progresso você vencer isso. Por quê? Porque existem pessoas que, mesmo na velhice, já, coitadinho, velhinho, velhinho, continuam tendo uma libido no céu. As pessoas, mesmo idosas, mas ainda vivendo de maneira muito intensa os aspectos da sua sexualidade, querendo a todo custo viver uma vida sexual que a sua idade hoje já não lhe facilita, mas a pessoa não admite o seu envelhecimento e ela procura de todas as formas manter uma juventude que já nem é mais possível. Olha, a Aragona está falando aqui uma coisa importante. Se a gente conseguir fazer menos bobagem, já está bom. É isso mesmo. Conseguir fazer menos. Não vou dizer que a gente pare de fazer, mas se eu fizer menos bobagem, poxa, já desacelerou, já tá desacelerando, porque é uma ilusão achar que a gente vai reencarnar com a mesma consciência que a gente tem e a mesma prática em termos afetivos que nós estamos hoje, com toda essa maciça informação que nós estamos recebendo. A gente vai voltar a fazer algumas bobagens, vai dar umas tropeçadas, e aí é assim, é igual uma pedra encardida. Uma pedra encardida, quando você vai limpá-la, não é você botando de molho, tá pronto. Meu amigo, você vai botar de molho, aí você vai esfregar, não vai sair, aí bota na soda cáustica, põe de novo, aí coloca não sei o que, ferve. Meu pai do céu, né? Olha, há uma pergunta muito boa aqui, hein? Uma pergunta muito boa. Quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Adriane, meus 20 anos de idade, essa pergunta apareceu lá no nosso grupo de jovens. Greg Brito pergunta: não seria melhor, então, evitar relacionamentos para não criar problemas com a lei no futuro? Poderia ser, né? Desde que essa evitação não seja também um processo traumático. Porque se eu não contato porque eu tenho trauma, isso também representa um adoecimento. É interessante? Então, eu dizer assim, Deus me livre, eu não quero ter ninguém nunca mais na próxima existência, nem nas outras, não quero viver só. Não, porque se eu entro nessa vibe, eu também vou ficar adoecido. Eu também vou ficar adoecido. Então, não se pode pensar que esta seja a melhor opção. Então o que seria? A opção seria, de repente, eu identificar a dor maduro, identificar que eu posso ter alguém, relacionar com esse alguém, mas estar sempre alerta para dizer, não, eu não posso passar desse ponto. Aqui não dá. Não, daqui para lá a gente não vai passar. Isso aqui nós não podemos fazer. Estar vigilante, mas não se proibir, se negar, se castrar, impor aquilo que estava na lei do equilíbrio. Não, permita-se, mas saiba seus limites. Vou ser mais claro no que eu estou dizendo. Tá? Nesses tempos hoje de internet, existem alguns casais que, para apimentar a relação, eles se valem de uma série de recursos, né? São filmes, ou uma terceira, quarta pessoa, objetos quaisquer que tentam para poder estimular a relação. Então, quando você cai nesse quadro, você precisa dizer, não, isso eu estou entrando num adoecimento aqui. Vamos, mas daqui a gente não pode passar. Passou daqui, o negócio vai ficar esquisito. Passou daqui, a gente está apelando. Então, essas são algumas medidas, só que nem sempre a gente enxerga. E nem sempre a gente enxerga. Conheço muitos casais que têm uma série de histórias bem complicadas nessa área. Então, assim, não adianta você dizer, não, cara, não vai por aí, porque isso está na naturalidade da relação que se tem. Emmanuel, quando trata no capítulo 4, capítulo anterior da obra, sobre canalizações afetivas, ele comenta lá que a gente não deve ter a pretensão de querer que as almas primárias se comportem como as almas conscientes. Não tem como. As experiências que as leis da afetividade vão fazer é para lapidar a alma
a alma primária. A alma primária vai precisar de muitas experiências para que a lei do equilíbrio se implante nela. E a lei da reciprocidade é um dos instrumentos para que ela saia dessa vibe. Então, ela vai viver esse processo. Meu Deus, cadê a sua mediúnica? Ah, tá bom, tá bem. Maravilha. Tá. Então, então isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Tudo vai servindo, tudo vai servindo. Então, não é essa. Sabe, né? Como é que a gente sabe que a gente foi vencendo a experiência sem passar pela experiência? Porque ela ainda está no campo da ilusão. Porque se assim fosse, a gente podia aprender tudo sem precisar reencarnar. E no fim, a gente reencarna justamente para viver a experiência no contato com o outro. Isso, eu tenho que reencarnar para que o corpo retire de mim essas crenças de que eu já venci. Então, vem para cá, papai. Vem para o lado de cá. Né? Porque você tem André Luiz, Emmanuel dando um monte de conselho. Passa para cá, colega. Vem para o lado de cá. Vem sentir como é que é. Bota o hormônio no corpo dele de novo e solta ele no mundo para ver como é que ele vai ser. Porque isso também tem que ser considerado, sabe? Também tem que ser considerado. Só para citar aquela parte do evangelho que eu disse, sem falar a fonte, tá? Agora é o capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, e tem 5 e 6, que fala sobre pecado por pensamento e adultério, que fala desse lugar da gente, né? Ok. Rodrigo Vilar disse assim, ouvindo vocês e pensando na frase de Paulo, que a carne milita contra o espírito. Penso que também precisamos militar contra as más tendências do nosso espírito que se consolida na carne. Com a percepção, né, de que nem sempre a gente vai dar conta de fazer um trabalho assim, né? Mas vai indo, né? Vai indo. Essa questão do que a gente vai dar conta ajuda a responder a pergunta que aqui Ale fez. Não sei se é Ale, ele ou ela, mas Ale perguntou assim: o que fazer quando a pessoa se comprometeu muito nessa área, mas só agora a pessoa toma consciência disso? A primeira coisa é entender que é assim mesmo. Olha, tem um texto aqui, você vai encontrar na obra, aos erros do amor, ninguém escapou. Então, todo mundo tem histórias, mais ou menos, mas todos nós temos histórias. Isso. Todos nós temos. Então, não adianta eu querer dizer assim, eu saí incólume. Não sai incólume. Entrou na existência, não sai incólume. Nós todos temos arranhaduras. Se não tem dessa, tem da outra. E como tem da outra, tem as consequências da outra nessa, entendeu? Nossa, é uma coisa danada. Adriane, você por acaso teria aí na sua biblioteca um livro chamado Viver e Amar, de Joana de Ângeles, um pequenino? Eu vou procurar. Você quer que eu pegue ele agora? Pega lá para gente usar. Eu vou procurar aqui a capinha para eu achar, porque eu não me lembro qual que Ele é. é pequenino, verde escuro, quase preto. Não tem esse aqui. Estou olhando as capinhas dele aqui. Ele é um azul, na verdade, né? Viver e Amar. Bem petitico. Não tem, não. É, pequenininho. Olha, não tem. Vou ter que procurar ele. Depois vocês procurem em casa. Eu tenho aqui, de repente eu podia ir lá em cima buscar. Você acha que é relevante? É a mensagem mais bonita que a gente tem em doutrina espírita. Fala aí com o pessoal que eu vou lá em cima buscar. Vou subir 2 lances de escada, mas eu volto. Eu queria fazer um comentário sobre isso aqui. Vai lá. Corre lá. Vou lá. Ai, meu Deus. Então, às vezes a gente demora ali a perceber, né, esses comprometimentos, como você cita, eu não sei se isso, porque você, só agora a pessoa toma consciência. Isso quer dizer, né, dentro da tua frase, eu entendo que só agora. Então, depois de um tempo, é que a pessoa identifica isso. Então, sempre há tempo da gente retomar as coisas, em qualquer instância, sabe? O importante é despertar. O importante é perceber-se, notar que a gente tem fragilidade, notar que a gente tem
pontos a serem ajustados, e tudo que a gente está pondo aqui nesse estudo, assim, nunca e em momento algum poderia ser reprochável mesmo a nossa fala a partir de um julgamento. Nós não estamos aqui falando a partir de um julgamento, mas estamos trazendo o que os benfeitores nos ensinam, e com isso trazer que sempre há tempo de retomar. Eu já vou passar a palavra para você retomar o fôlego, que ele foi correndo mesmo, gente. O importante é retomar a consciência, perceber isso. E aí a gente lembra, né, de Pedro, quando ele foi advertido pelo Cristo, que foi o que eu citei um pouco antes na live. Ele ainda assim, ele não identificou naquele momento que ele podia cair na sua fragilidade, mas lá na frente ele consegue despertar quando teve o galo que cantou. E aí, quando o galo cantou, ele cai em si. Então, sempre há tempo de cair em si, e sempre há tempo da gente levantar, erguer a cabeça e seguir adiante fazendo o trabalho. Não querer a perfeição é um bom caminho, né? Perfeito. Não dá para ser perfeito ainda não. E aí, o texto? Achou? Vou ler. Oba! É deste despretensioso livro chamado Viver e Amar, pequenininho demais, minúsculo, mensagem número 13, a mensagem mais bonita que nós temos em doutrina espírita. Eu vou ler. Caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição que acreditas não ter como superar. Sorris e tens a impressão de que é um esgar que te sulca a face. Anelas por afeto e constatas que a ninguém inspiras amor, resvalando não poucas vezes e atormentando-te na melancolia injustificável. Planejas a felicidade e lutas por consegui-la, todavia descobres-te a sós, carpindo rude angústia interior. Gostarias de um lar em festa, abençoado por filhos ditosos e um amor dedicado que te coroassem a existência com os louros da felicidade. Sofres e consideras-te desditoso. Ignoras, no entanto, o que se passa com os outros, aqueles que se te apresentam felizes, que desfilam nos carros do aparente triunfo, sorridentes e engalanados. Também eles experimentam necessidades urgentes em outras áreas, não menos afligentes do que as tuas. Se os pudesses auscultar, perceberias como te invejam alguns daqueles cuja felicidade cobiças. A vida na Terra é feita de muitos paradoxos, e isso se dá em razão de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas, de expiações redentoras. Assim, portanto, não desfaleças, porquanto esse é o teu karma de solidão. Faze desse modo uma pausa nas tuas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-te na ação do bem. O que ora te falta, malbarataste, perdeste porque descuraste, enquanto possuías o de que agora tens necessidade. A invigilância levou-te ao abuso e delinquiste contra o amor. A tua consciência espiritual sabe que necessitas de expungir e de reparar, o que te leva, nas vezes que o júbilo te visita, a retornar à tristeza, rememorar sofrimentos, fugindo para a tua solidão. Além disso, é provável que aquele a quem magoaste não se hajam recuperado, busquem-te psiquicamente, assim, afligindo-te. Reage com otimismo à situação e enriquece-te de propósitos superiores que deves pôr em execução. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem, atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente. E assim, reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado
porém amoroso de sempre, Jesus. Sem mais, né? Que dizer? Essa é boa. Nossa, a Kátia tá adorando isso tudo, né, Kátia? A Karma Fátima, de solidão é o nome da mensagem. Exatamente, Fátima. a Fátima está falando aqui, olha, o próprio Emmanuel diz que disciplina, diz disciplina, para, como é que é? Para bem instalar vem com a prática. Isso, portanto, o cair e o levantar é esperado desde que se aprenda com a dor. Nossa, eu sempre lembro, Fátima, da comparação que Kardec faz da gente como as crianças, porque ele diz que nós somos espíritos infantis ainda. Em matéria de espírito, somos muito crianças ainda. Então, se uma criança que está caminhando e ela cai, porque ela ainda está aprendendo a se reequilibrar, a dar os passos, a gente não reprova, não grita com ela, não, como assim você não está caminhando ainda? Assim é a espiritualidade maior, eles nunca olham para a gente nesse sentido, porque, como diz a Joana no outro texto, nós temos ainda o direito de errar, porque não tem como cobrar de um espírito que está iniciante, que é o nosso caso, uma conduta de um espírito que já ultrapassou uma conduta e já ultrapassou experiências maiores, né? Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. Então, nós temos o direito de errar, mas também o dever de reparar. E aí que vem a questão da responsabilidade, né? Que é a próxima lei. Exato. Ó, A a lei. lei. Nossa, como é acolhedor escutar vocês. Me dá muita esperança ao coração. Leva isso. Então é assim, ó. A lei de reciprocidade tem a ver com o seguinte: você mexeu para cá, então você vai se juntar com seus iguais. Essa, a regra é essa. Ah, você acha, você tem essa conduta e não consegue se libertar dela, precisa viver com seus iguais para perceber que ela não é boa. Então, só vivendo entre os seus iguais para sensibilizar o espírito para que ele se liberte desse processo. Essa é a lei de reciprocidade. Então, cada movimentação que fazemos no campo afetivo, nós estamos, na verdade, escolhendo o elenco dos nossos parceiros de convivência familiares, afetivos, sociais, em virtude daquilo que nós fazemos nas nossas movimentações. É, realmente. Olha, então acho que nada mais, né, preenche nosso coração do que a misericórdia de Deus em nos oportunizar o retorno, tantas e quantas vezes a gente precisar voltar. E olha essa fala da Ana Cristina, eu adorei. Olha a metáfora que ela usa. Quando você perceber que pegou um ônibus errado, desça logo, porque a passagem de volta fica mais barata. Então é isso. Percebi? Desce, minha filha, vai lá, pega um ônibus certo, então. Muito bom, muito bom. Ó, o Semana pessoal que falando vem, que foi. se Deus permitir, a gente vai ver a terceira lei, tá? Fala. Não, só ia dizer que as pessoas estão dando um feedback positivo no sentido de que a mensagem trouxe acalento para o coração. E é isso. Livro Viver e Amar. Pequenininho, ó. É um livreto, Zito, piquitito. Capítulo 13, Karma de Solidão. Pequeno Essa no tamanho de mensagem, tudo. essa mensagem já procurei na internet, mas ela não tem. Às vezes tem, mas assim tá pedacinhos, tá trocado, tá reduzida. Ela inteira assim não tem. Mas ela é espetacular. É mesmo. Muito bom, Jorgito. Eu adorei. E você? Gostei demais. O fôlego para subir 2 lances de escada e descer correndo. Eu vou até fazer o seu gesto. Eu adorei. Bom, Muito bom. Gratidão, amigos que nos assistiram, nos escutaram, nos prestigiaram com a presença amiga e fraternal, na presença ao vivo, mas também agradecemos aqueles que nos assistem lá no futuro. Um beijo a todos, que Jesus possa movimentar os seus corações, assim como movimentou o nosso no dia de hoje, né? muito bom. É.
Até a Valeu! próxima. Tchau, tchau.